E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Ahn, Bora dar continuidade aqui ao assunto principal do canal, né? A razão na realidade desse canal ter sido aberto é exatamente esse estudo que a gente vai estar fazendo agora. Primeiramente, esse estudo ele tem o objetivo ali de trazer um contexto, né? Uma contextualização da própria escritura sagrada. Isso porque muitas vezes a gente nasce já, por exemplo, no meio cristão, e desde criança a gente é ensinado a seguir tais preceitos, a seguir tais ensinamentos, a seguir tais tradições. E muitas vezes a gente não bota aquilo à prova, né? A gente não bota a luz das escrituras, a luz da história, para saber se aquilo condiz com a realidade daquilo que eu deveria estar seguindo. Entende tudo isso, né? Então vamos tentar estudar isso. Eu vou colocar aqui muito da minha opinião, muito da opinião de muitas outras pessoas que têm esse mesmo pensamento. E, e é isso, pessoal. Bom, esse assunto ele vai tratar muito sobre as duas casas de Israel. É muito interessante, tem muitos outros canais, como Dois Dedos da Torá, de Torá. Tô indicando aqui, mas não sei se eu posso, né? Acho que tranquilo. Não vou falar mal, não, é só falar bem, pessoal. Bom, eles fazem aqui, ó, tem conteúdos, ó, da Duas Casas de Israel, parte um, parte 2. Tem Gálatas, tem questões. Cadê? Ó, as ovelhas perdidas na casa de Israel. Top demais esses assuntos. A gente tem um canal da. Peraí, eu vou deixar isso aqui por último. A gente tem um canal aqui do Caminho Israelita. Muito top. Ele também fala sobre essa questão. As duas casas de Israel documentário, parte 2. Tem episódio 1. Ele também é o escritor desse livro aqui que é muito bom, tá lendo. A gente vai tratar muito sobre as 10 tribos de Israel perdido. E segue lá também a comunidade israelita Sementes de Israel. Pessoal fazendo sempre todo Shabat uma reunião, falando bastante assuntos, mandamentos. Interessante, quem quiser participar, segue lá, pessoal. Bom, vamos lá, né? Antes da gente entrar nos principais conteúdos do estudo, né? Quem é os acrobustia, por exemplo? Quem são os gentios? Quem que é Israel? Quem que é judeu? Quem que é as 12 tribos? Quem que são as 10 tribos perdidas? Para a gente ter um entendimento de quem são esses povos, quem são essas pessoas, né? É interessante a gente fazer uma recapitulação e um resumo do início da escritura até este ponto de surgir Yeshua, de surgir os gentios. Então a gente vai fazer essa análise inicial. Provavelmente os vídeos vão ser separados em partes. Não vai ser tão curto, eu acredito, né? E, bom, vamos lá, né? O início, no princípio, né? A escritura, como de conhecimento geral, iniciou-se com a criação do mundo, do homem, em 6 dias ali. Teve o sábado, o descanso, onde Deus cessou ali de toda a sua criação, de tudo aquilo que ele fez, né? E Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden, dando um mandamento ali bem específico para eles não comerem da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Só que após o pecado ali de Adão e Eva, pois eles quebraram o mandamento, e com a expulsão deles do jardim do Éden, Adão conheceu ali a sua esposa, né? E ela gerou um filho que foi chamado Caim. E logo em seguida também gerou outro filho que foi chamado Abel. Só que Caim tinha ali muitos ciúmes, tinha ódio ali pelo seu irmão Abel, que acabou o matando, né? Então ele é amaldiçoado, né? Por Deus. E tempos depois, Adão conheceu novamente Eva, né? Que gerou a Sete, por onde toda a descendência de Adão iria dar continuidade. Bem, Adão gerou a que gerou Enosh, que gerou Kenan, que gerou Mahalael, que gerou Yared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lamer, que gerou Noé. E de Noé, né, foi gerado os 3 filhos dele, Sem, Cam e Jafé.
E na época de Noé, havia ali um grande sofrimento entre os homens, né? Uma grande injustiça por toda a terra. E Deus decidiu acabar ali com a raça humana, com os animais também. Só que ele achou ali graça, né? Ele achou favor aos olhos de Noé, né? Ou melhor, Noé achou favor, né? Aos olhos de Deus. Confundi aqui, troquei as coisas aqui, pessoal. Pois era ali, Noé era um homem íntegro, um homem justo. Então ele conseguiu achar ali misericórdia, né? E Deus então enviou o dilúvio. Só que ele separou ali Noé e sua esposa. Separou também os seus filhos, Sem, Cam, Jafé, suas esposas, e dos quais, né, se derivou ali toda a raça humana após o dilúvio. Aí Sem, a gente vai sempre continuar ali pela geração de Shem, né? Que gerou Arfaxad, que gerou Salah, que gerou Ever, que gerou Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Nahor, que gerou Terah, e por fim gerou também a Abraão. E novamente ali na vida, ali no momento de Abraão, as pessoas já estavam ali afastadas, né, das instruções. A gente conhece ali por Torá, só que a gente tem esse entendimento da Torá atualmente como lei, a lei de Deus, a Torá de Deus. A Torá, na realidade, ela é uma instrução. É como se o pai que chega para o filho e fala, ó, não bota o dedo naquela tomada ali que você vai tomar um choque. É uma instrução, somente isso. Então o povo já estava afastado da instrução, né? Só que Abraão, ele tinha essa grande busca por Deus, né? Essa grande honestidade com Deus, né? Um homem muito íntegro, justo. Então ele conseguiu achar também graça aos olhos de Deus. E ao longo ali da história, Abraão ele faz ele acha graça ali aos olhos de Deus, né? E Deus então faz um pacto com Abraão, logo ali em Gênesis 17:2. E ele jura a Abraão que dele faria pai de muitas nações. É bom a gente sempre se atentar a essas partes. Abraão recebeu um juramento de Deus de que seria pai de muitas nações. Nações em hebraico, quando a gente dá uma olhada nos textos, a gente encontra a palavra goim, que ela também tem uma tradução como gentios. Ou seja, a gente também pode entender que o texto diz que Abraão se tornaria pai de muitas nações ou de que Abraão se tornaria pai de muitos gentios. E voltando um pouco atrás ali, logo em Gênesis 12:3, Deus diz a Abraão que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa palavra abençoada, ali no texto hebraico, a gente vai encontrar a palavra nivrehu, que o sentido ali que ela pode trazer também é um sentido de ser misturado ou enxertado. Ou seja, que todas as famílias da terra eles serão misturados ou enxertados em Abraão. E a pergunta que fica é: mas como? Como isso pode acontecer? Bom, ainda no versículo 7 de Gênesis 17, Deus estabelece aliança com Abraão, como uma aliança perpétua, com ele e com toda a sua descendência. Uma aliança para todo o sempre. E em Gênesis 13, 15 e 16 temos mais promessas de Deus para Abraão. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Novamente, guarde sempre bem essas promessas de Deus e mais à frente, elas sempre aparecem novamente. Em Gênesis 17, 21, a gente vê que Deus já avisando a Abraão que nasceria Isaac e que dele, Isaac, continuaria o seu pacto. E em Gênesis 22, 16 ao 17,
Deus jura por Ele mesmo de que faria de Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quantas areias da praia. Analise bem essa passagem. Atualmente em Israel tem um número muito pequeno habitando lá. Então, para você que crê nas Escrituras, cadê a promessa de Deus de que faria de Abraão uma descendência incontável? Porque o seu pacto foi continuado através de Isaac. Cadê essa descendência incontável? Vamos tentar responder essa pergunta nesse estudo, né? Bom, Isaac tomou por esposa Rebeca, logo ali em Gênesis 24, 67. E logo em Gênesis 25, do 21 ao 24, Isaac ora a Deus para que Rebeca pudesse ter filhos, né? Pois era estéril. E Deus, ouvindo a sua oração, lhe concedeu filhos gêmeos, sendo o primeiro Esaú e o segundo Jacó. Esaú, sendo o primogênito, vendeu o seu direito à primogenitura a Jacó, ainda em Gênesis 25, 29 ao 34, por apenas um prato de comida, mostrando assim que Esaú não se importava em nada com as coisas de Deus. E em Gênesis 26, 4, a promessa de Abraão também é feita a Isaac, onde diz que multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio dela serão abençoadas todas as nações, gentios da terra. Então a gente vê que aquela promessa feita a Abraão, ela é passada a Isaac. Ou seja, toda aquela promessa de que a descendência de Abraão seria como uma... Se alguém puder contar as areias da praia ou as estrelas dos céus, poderia também contar ali a descendência dele, né? Ou seja, é uma descendência muito grande, só que atualmente o que a gente vê ali em Israel é muito pequeno. Então cadê essa descendência? Bem, um pouco mais na frente da história, Jacó se casa com duas esposas e tem duas concubinas, sendo a primeira Leá, a segunda Raquel, e as concubinas Bilhá e Zilpa, das quais se originam as 12 tribos de Israel. Isso mesmo, 12 tribos. Atualmente, as pessoas tendem a entender que Israel é somente os judeus. E até graças a muitas pessoas que têm trazido esse estudo, isso tem mudado bastante até. Na época que eu escrevi esse estudo aqui, você podia perguntar para qualquer pessoa na rua: o que é Israel? Ninguém sabia a diferença do que é Israel e do que sabia a diferença do que é um judeu. Hoje em dia está mudando bastante isso até, graças a Deus. Ó, só que a maioria, até dos que ensinam, não tem a entender essa diferença, sabe o que é um judeu e o que é Israel. Só que os judeus, eles representam somente uma das 12 tribos de Israel. A gente dá uma olhada aqui nas tribos, né? Nós temos as filhas de Jacó com Leá. Temos Reuven, Shimeon, Levi, Judá, Issachar, Zebulun. Nós temos de Jacó com Raquel, José e Benjamim. Nós temos os filhos com Bilhá, Dan e Naphtali. E nós temos os filhos com Zilpa, Gad e Asher. E esses são os nomes de todos os filhos de Israel. Mais à frente, na hora ali da contagem da terra, separação da terra e tudo mais, as tribos de Levi e José, eles não são contados. Só que será colocados no lugar deles os filhos de José, que é Efraim e Manassés. Mas mais pra frente a gente vai ver quem são eles, daqui a pouquinho já. Aí a gente tem aquele momento da luta ali de Jacó com Deus, em Gênesis 32, onde Jacó recebe outro nome, né? Ele passa a ser chamado agora de Israel. E então logo em Gênesis 35, do 10 ao 11, temos uma grande revelação. Deus diz que de Israel sairá um grande Goi, que significa nação, ou gentil, conforme a gente viu aqui atrás. E que de Israel sairá uma Kehal Goim, ou seja, uma congregação de nações, ou
uma congregação de gentios. Isso é muito interessante quando a gente analisa esses textos. Como que de Israel surgirá nações? Ou possíveis traduções, né? Como que de Israel surgirá gentios? Porque a gente sempre aprende que Israel é Israel e gentil é gentil, lá no Novo Testamento. Ah, não, judeu é judeu, judeu é israelita, judeu é Israel. A gentil é estrangeiro. Mas peraí, como que judeu é Israel? E como que o texto diz que de Israel surgirá gentios? Então peraí, será que a gente está tendo um entendimento correto do que são gentios? Será que desde criança, quando a gente é ensinado no meio cristão, no meio religioso, de que gentil é um estrangeiro, será que esse é o entendimento correto? Ou será que existe estrangeiro, existe judeu e existe gentil? E o que são os gentios? Porque lá no Antigo Testamento a gente encontra por meio de profecias de que de Israel sairá uma Kehal Goim, ou seja, uma congregação de nações ou uma congregação de gentios. Então será que gentil é estrangeiro mesmo? Ou será que Israel também pode se tornar em um gentil? Ou será que todo gentil não é Israel? São questões a se analisar. Vamos estar estudando sobre isso, gente. Vamos estar entendendo isso. Vale ainda eu dizer que em Gênesis 35:11, algumas escrituras traduzem dizendo que de Israel sairá uma multidão de nações. A palavra hebraica encontrada é kahal, que é melhor traduzido como congregação. Na própria Septuaginta nós encontramos a expressão sinagogue etnos, que significa uma sinagoga ou congregação de nações ou de gentios. Ou seja, é como se o texto estivesse dizendo que de Israel sairá uma sinagoga de gentios ou uma congregação de gentios de Israel. É interessante. Vamos se manter focado, hein? Como conta na escritura, José foi vendido por seus irmãos, né, em Gênesis 37, e morou no Egito, se tornando ele tão grande que somente o faraó era maior que ele em toda a terra. Pois isso foi obra de Deus para que através de José, o qual teve o seu nome mudado para Zafenat Paneia, levasse alimento e salvação a todo o mundo, e se revelando no final para seus irmãos, para que assim ele apontasse e tipificasse Yeshua, o Messias. Essa questão de tipificação, né? Até muita gente diz que a vida de Jesus na realidade um conto da vida de José, porque os dois parecem muito, né? A história da vida, mas isso é na realidade uma tipificação, né? A gente que estuda as escrituras tende a ter esse entendimento de que coisas no passado, eles muitas vezes ocorrem para tipificar uma coisa que vai acontecer no futuro, né? A gente tem o Cordeiro, que é uma tipificação do Messias. E a gente tem José, que ele também tipificava o próprio Yeshua. Bom, José ele teve 2 filhos, né? Sendo o primogênito Manassés e o mais novo Efraim. E próximo ao falecimento de Jacó, ou seja, de Israel, ele chama todos os seus filhos para dar uma bênção para eles, né? Só que a gente vai ter um maior foco aqui nesse estudo, mais na bênção de Manassés e de Efraim. E essa bênção ela ocorre lá em Gênesis 48, do 8 ao 20. Gente, é sempre bom vocês pararem e lerem, tá? Bom, o primeiro ponto de grande importância desse capítulo de Gênesis 48 está no versículo 5, onde Jacó
ele toma os 2 filhos de José e os faz filhos dele. Ou seja, é como se ele tivesse adotado os filhos de José. E ele faz filho dele, assim como era Reuven e Simeão. E em seguida, Israel, Jacó, ele pede para José levar até ele os 2 meninos, né, para abençoar. Então José ele coloca Manassés à direita de Israel e Efraim à esquerda, para que Israel abençoasse com a mão direita Manassés, que era o primogênito. Porém, Israel, movido pelo Ruach, o Espírito de Deus, né, visto que já estava cego, ele cruza os braços, ele cruza as suas mãos e com a direita ele abençoa Efraim e com a esquerda ele abençoou Manassés, tendo ele total consciência do que fazia. E para quem não sabe, né, a mão direita ela sempre abençoa o primogênito, a esquerda abençoa o mais novo. Então, Israel no versículo 16, ele passa o seu nome, Israel, ao que recebeu a bênção da mão direita, Efraim, o filho mais jovem. Ou seja, Efraim passou a ser o carregador do nome de Israel. E mais à frente você entenderá a importância disso, então não esqueça. Dessa forma, ó, o braço direito ele vem e abençoa o mais novo, que é Efraim, e o braço esquerdo vem e abençoa o mais velho, que é o Manassés. Então no versículo 16, Israel abençoa os meninos, dizendo que para eles se multiplicarem como uma multidão de peixes no meio da terra. A frase em hebraico, né? O interessante é que eles se multiplicariam como peixes no meio da terra. Gente, peixe vive fora da água? Não. O correto numa bênção seria, assim, o mais normal, né, vamos dizer assim, seria Jacó abençoar eles, dizendo que eles iriam se multiplicar como peixes no meio do oceano, ou no meio das águas. Só que ele diz que eles vão se multiplicar no meio da terra. Isso é muito estranho. Isso aqui é como se ele estivesse dizendo que o local em que haverá a grande multiplicação de Efraim e de Manassés é fora da terra natural deles. Porque peixe não vive na terra. E como que peixe vai multiplicar na terra? Isso já mostra que a multiplicação deles ocorreria fora da terra de Israel, a sua terra natural, já nos apontando ao grande exílio que iria vir sobre a casa de Israel, o reino do norte, pela Síria, que os levariam no meio das nações, no meio dos gentios, no meio do povo estrangeiro. Talvez essa questão de reino do norte, casa de Israel, ainda não esteja claro para você que esteja ouvindo, só que a gente vai chegar lá nesses estudos, então vai prestando atenção, vai guardando pontos e pontos, reassista se for o caso, aí você vai entender. Só que isso é muito interessante. Não tem como ler isso daqui e não achar interessante. A multiplicação, a bênção deles ocorrerá fora da sua terra natural. Essa é a bênção de Efraim e a bênção de Manassés. Eles serão multiplicados fora da terra de Israel. Além de nos apontar ao exílio, ele também nos aponta ao entendimento sobre a restauração e a razão de termos apóstolos como pescadores de homens, que é exatamente para pescar os peixes, ou seja, Israel, que estavam fora da terra, no exílio, como a gente vai ver nessa profecia de Jeremias. Portanto, eis que dias vêm, diz Adonai, em que nunca mais se dirá, vive Adonai, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive Adonai, que fez
subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Adonai, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. A gente percebe essa profecia se cumprindo no Messias, né? Onde ele chama os apóstolos, que muitas vezes eram pescadores realmente, né? A gente vê lá em Lucas, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Yeshua disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E Mateus, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Gente, imagina a cena. Yeshua não chegou neles ali, inventou uma frase, eu vou falar, agora eu vou fazer uma graça aqui. Vou fazer uma brincadeira com esses pescadores. Eles são pescadores de peixe, eu vou falar para eles pescar é homem, eu vou fazer uma brincadeira com eles agora. Não, ele não fez essa brincadeira. Tudo isso que ele diz é para contextualizar com as promessas que foram feitas ao povo de Israel. Não é à toa. Não é à toa que o povo de Israel, Efraim e Manassés, são chamados de peixes no meio da terra. Não é à toa que a promessa é de que vai muitos pescadores. E não é à toa que lá depois, no cumprimento da profecia, ele chama realmente pescadores para pescar homens. Pescadores não para pescar peixes, para pescar os homens que foram chamados de peixes, ou seja, o povo de Israel. O que podemos ver nas profecias e no resultado do Novo Testamento é que os apóstolos foram designados a pescar o povo de Israel, as 10 tribos perdidas que foram ao exílio. Talvez esse assunto ainda não seja familiar para você, sobre a questão de 10 tribos perdidas, ou Israel, ou exílios. Mas com essa leitura, né, eu espero poder trazer ali uma ajuda, né, para estar entendendo esses pontos. Bem, no versículo 17 ao 19 do capítulo 48, né, de Gênesis, José ele tenta retirar a mão de Jacó da cabeça de Efraim, né, para colocar na cabeça de Manassés, porque esse era o costume, né? Porém Jacó se recusa e diz que Manassés ele vai sim se tornar um grande povo, sabe? Porém Efraim ele vai se tornar no Melohagoim. Essa é um termo muito importante. Inclusive é falado pelo, se eu não me engano, tem muito tempo que eu pesquiso, que eu estudei sobre isso, se eu não me engano, a primeira pessoa que eu escutei falando sobre esse termo foi o Yahusef, se eu não estou enganado. É muito importante isso, muito, muito importante. Aí você vem aqui no livro Duas Casas de Israel, onde ele vai tratar sobre esse assunto, muito importante. Muito, muito importante, gente, isso daqui. Efraim, ele se tornará no Melohagoim. Esse termo em hebraico, Melohagoim, muitas vezes a gente lê ali como uma multidão de povos, ou muitos povos. Tá errada essa tradução? Não tá, mas fraca, se assim eu posso dizer, uma tradução fraca. Quando a gente olha no próprio dicionário, a gente encontra a palavra melô. A concordância strong dele é 4393. E a tradução é plenitude. Plenitude. Multidão, plenitude. Essa é a melhor tradução, plenitude.
Quando a gente abre no dicionário a expressão goim, né? Ha-goim, o strong dele é 1471, a tradução é dos gentios ou das nações. Então, Manassés, ele vai sim se tornar um grande povo, mas Efraim, o primogênito, aquele que vai carregar o nome de Israel, aquele que quando sofrer a divisão no reino se tornará Israel, ele vai se tornar na plenitude dos gentios. Ou seja, a bênção de Efraim é que ele se tornaria tão grande que seria a plenitude dos gentios, ou a plenitude das nações. Poxa vida, gente. Logo Efraim, que estava carregando o nome de Israel? Como assim? Este termo plenitude dos gentios para vocês também é familiar? Se você não se lembra, né, a gente vai continuar nesse estudo aqui, nesses vídeos. A gente vai voltar nesse termo plenitude dos gentios, porque lá no Novo Testamento esse termo vai aparecer novamente. Plenitude dos gentios. Porém, isso é uma coisa que acontece nas escrituras de uma frase ser traduzida de um jeito e na mesma frase ser traduzida às vezes de forma diferente. No Antigo Testamento, essa expressão Melo Hagoim, né, ela vai ser traduzida como multidão de povos. Já no Novo Testamento, essa expressão ela será traduzida como plenitude dos gentios. É uma mesma expressão. As escrituras a gente tem esse, diria que um problema, eu não sei dizer se é um problema, né? Por exemplo, a gente tem o nome Yaakov, que é Jacó, que é transliterado como Jacó no Antigo Testamento, só que a gente tem o mesmo nome Yaakov, transliterado no Novo Testamento como Tiago. Então a gente tem o nome de Josué mesmo, Josué, a gente tem ele ali encurtado, o nome dele Yeshua. Tem também a expressão Yehoshua, né? O nome dele. Só que a gente encontra no Antigo Testamento o nome dele como Yeshua. Ao mesmo tempo que Yeshua também é transliterado como Jesus. Jesus, na linguagem grega, né? Então a gente tem esse pequeno problema, eu diria assim, nas escrituras. Não sei por que isso acontece, se é algum problema na própria língua dos povos que foi traduzindo, mas o que acontece é isso. Esse termo, Melohagoim, ele é dado a Efraim. E esse termo Melohagoim, ele significa plenitude dos gentios, que no Novo Testamento vai ser novamente abordado nele. O problema de não entender a quem está se referindo esse termo é que a gente às vezes tira do contexto e coloca em outro contexto uma expressão que não está sendo referência ao outro contexto, mas sim ao contexto de Efraim. Não sei se ficou claro esses monte de contexto que eu estou dizendo. Mais pra frente a gente vai entender sobre isso, tá, gente? Vai ficar tranquilo. A gente vai entender. Bom, esse é o ponto principal aqui. A bênção de Efraim, a bênção de Manassés, é que eles iriam se multiplicar fora da terra deles. Ou seja, seria no exílio em que Israel iria realmente crescer, iria multiplicar. E a gente tem a bênção de que Efraim ele vai se tornar na plenitude de todos os gentios. Vamos fazer uma recapitulação agora, breve, sobre alguns pontos das escrituras, que é Moisés, né? Aqui, porque logo aqui o povo vai descer lá para o Egito e tudo mais.
logo após a morte ali dos principais patriarcas, né, de Israel, o povo foi condenado, né, a uma grande aflição de escravidão. E aí eles começaram a clamar muito por Deus, né? E Deus, ao ouvir o sofrimento dos filhos de Israel, ele envia Moisés e liberta o povo, né? Então eles saem ali da terra do Egito pelas mãos de Moisés, todos os filhos de Israel e juntamente muitos outros povos. Isso aqui é muito importante a gente se atentar, né? Porque não saiu só Israel, saiu juntamente muitos outros povos que se juntaram a Israel. E esses muitos outros povos, eles passaram a ser israelitas também. Mesmo sendo de outros povos, eles se juntaram. Então, Moisés, ele entrega a Torá, né, ao povo de Israel. E uma mesma Torá era para o nascido na terra de Israel, como para o estrangeiro que vivia com eles. Ou seja, não é porque aqueles povos que se juntaram a Israel eram estrangeiros que eles não seguiriam a mesma Torá. É a mesma Torá para todos eles. Sem mudança. Mesma regra. Por exemplo, um americano vem morar no Brasil, ele tem que seguir as mesmas regras que o povo brasileiro segue. Simples assim. Bom, devido ali à teimosia, né, dos filhos de Israel, o que pode até muito bem ter sido causado ali por esses muitos outros povos que se juntaram, né? Vamos deixar isso aqui entre aspas. Bom, eles acabaram andando, né, no deserto por 40 anos. Então, quando aquele ateu virar e falar assim pra você, ah, mas o caminho até a terra levava 7 dias, levava 30 dias, como que eles levaram 40 anos? Fala pra ele, não se empolga não, ateu. Eles só não entraram porque Deus fez eles ficar rodando lá na terra pela teimosia deles. Se eles não tivessem sido teimosos, eles entrariam lá em um dia. Um dia eu não sei, né? Mas só acontece por causa disso. Bom, e após isso a gente tem a morte de Moisés, né? E através de Josué, cujo nome é Yeshua também, né? O povo de Israel entrou na Terra Prometida. E após ali a entrada na Terra Prometida, é contadas muitas guerras que aconteceram, né, para a tomada da terra. Temos também os juízes que foram levantados, temos os livros de Samuel, e por fim o povo acaba desejando um rei para eles, assim como os das nações possuíam, o que desagradou a Deus. Mas assim o povo quis, e assim Deus levantou sobre eles o rei Saul. E Saul não foi um bom rei. E com isso ele perdeu o direito de continuar na linhagem real. E foi Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E com ele foi firmada a aliança do reino e com seu filho Salomão. Bom, pessoal, esse primeiro vídeo vai acabar por aqui já. Minha garganta já está até ruim, tanto que eu falei. E aí a gente vai começar no próximo vídeo a partir deste ponto. Capítulo 3, Reis. Onde vai acontecer pontos muito importantes aqui. Então é isso aí. Obrigado e até mais.